pessoas, muitos grupos já fizeram as 2 doses, outros ainda estão no processo, mas como é que avalia toda esta situação e o contexto? Muito bom dia. Primeiro queria agradecer pelo convite que foi formulado ao Observatório. Queria também cumprimentar os telespectadores e os ouvintes que nos acompanham lá de casa. Primeiro é importante fazer referência que o surgimento desta nova variante, que é a cepa indiana, a variante Delta, com origem indiana, tem levado uma grande preocupação na comunidade científica global, levando com que investigadores e pesquisadores procurem perceber as diferentes questões ligadas com a possibilidade desta ampliação da capacidade de propagação desta variante no nosso país. Já há evidências de que esta nova variante tem um nível maior de letalidade e que também ela reduz a eficácia das vacinas até então desenvolvidas pelos países, as grandes indústrias farmacêuticas. Responder a esta questão também remete a uma análise mais holística do problema. É preciso percebermos que temos as grandes indústrias farmacêuticas que no início desta pandemia houve uma grande corrida à investigação científica sobre a vacina. No início havia uma indicação de que esta corrida à investigação científica tinha muito a ver com questões de saúde pública, mas há evidências atuais que mostram uma direção contrária, o que significa que estas indústrias farmacêuticas internacionais elas estão muito mais preocupadas com interesses econômicos, ok? Com lucro até da própria saúde pública. E, por exemplo, temos evidências do discurso monopolista recentemente pronunciado pela União Europeia, em que anunciou haver possibilidade de algum bloqueio dos países que estão a ser administrados para a nova versão da AstraZeneca, a vacina produzida pela Índia. Isto já mostra uma hostilidade em relação a este processo. O bloqueio, a questão da isenção da propriedade intelectual mostra-se evidente e também há uma indicação de que estas indústrias farmacêuticas elas estão contra a produção de vacinas de baixo custo que vêm desses países como a Índia e que acaba gerando conflitos entre a concorrência. E nós acompanhamos também que os países que decidiram aderir a algumas iniciativas da administração de algumas vacinas, elas têm conflitos com algumas farmacêuticas que têm um poder de decisão a nível do... Acabaram sendo bloqueadas de alguma forma. Por causa desta... Mas olhando para o nosso contexto, isto de que forma isto nos afeta? No contexto nacional, isto acaba afetando porque, primeiro, aquilo que era previsto, o desejável da produção destas vacinas, há evidências que já não estão a trazer a eficácia que se esperava. Isto significa que, se não temos a eficácia esperada, temos que olhar para outras medidas. Por exemplo, nós temos aspectos estruturais e temos aspectos comportamentais. Eu penso que são estes aspectos que o país devia investir mais. Já vimos que as vacinas já não são o plano A, já devem ser o plano B. Então, as questões estruturais, por exemplo, elas têm muito a ver, na abordagem política, tem muito a ver, por exemplo, nós temos escolas abertas, temos os transportes públicos, temos a realização de cultos religiosos, temos a permissão, por exemplo, para a realização de festas privadas, batismos e casamentos. E o aspecto comportamental tem muito a ver com a perspectiva sociológica, por exemplo. Tem ligação com o tipo de redes que cada indivíduo está inserido, família, grupo de amigos, e a componente das interações. Mesmo. Exatamente, essas interações também são aspectos... Sr. António Mata, vou pedir para o texto.
É verdade, Milton Chichumi, estamos a conversar com António Mato, do Observatório Cidadão para a Saúde, a falar sobre o combate desta terceira vaga da Covid-19. Então, falava da ineficácia das vacinas, pode-se dizer. Quais são os sinais que nos indicam que essas vacinas não estão a ter o efeito desejado, tendo em conta que a maior parte da população, mas uma boa grande parte ainda não fez a vacina? Bom, só para continuar o fio de pensamento, queremos dizer também, usar esta oportunidade para dizer que nós não somos contra a vacina. O que nós defendemos é que esta vacina só vai ser útil se de fato poder corresponder às expectativas que foram criadas quando elas foram fabricadas. Se ela já não é desejável para aquilo que se previa, isto significa que já temos que mudar da nossa estratégia e, como eu havia dito, feito referência, o mundo tinha colocado como plano A este processo de vacinação, mas eu penso que tem que haver uma reversão. Temos que colocar como ponto A a intensificação das medidas de prevenção. Eu penso que o nosso Estado, a saúde, deve gastar mais energias e dinheiro na questão da intensificação das medidas de prevenção, porque neste momento são a única garantia de que, de facto, vamos conseguir ultrapassar alguns problemas. Agora, não percebi muito bem a questão que me colocava. Das vacinas, quais são os sinais que nos indicam que não estão a ter a eficácia desejada? Tendo em conta que a maior parte da população ainda não fez estas vacinas. Bom, temos várias evidências, não só pelas pesquisas que nós temos desenvolvido, mesmo outras que nós temos acompanhado. O mundo testemunhou, por exemplo, quando saiu a vacina da AstraZeneca, os vários sintomas adversos que esta vacina apresentava. Infelizmente, o nosso governo nunca se pronunciou em relação à administração desta vacina. Ainda não tomou uma posição, qual é a vacina? Exatamente. Isto é uma preocupação de todos nós, porque é importante que o governo se posicione e informe os moçambicanos o porquê da escolha de algumas vacinas e não de outras. É verdade que estas vacinas vêm através de um discurso de doações, mas é importante também podermos ter alguma opção de escolher aquilo que pode ser melhor para os moçambicanos, porque esta vacina já mostrou não ter a eficácia desejável. Nós temos situações, por exemplo, em Moçambique e em outras partes do mundo, em que já temos uma população de cidadãos vacinados que já estão contaminados pela Covid-19. Temos internamentos de pessoas que receberam até a segunda dose desta vacina, que já estão a ser contaminados pelo Covid-19. Então, nós achamos que estas são evidências mais do que suficientes para nós podermos influenciar alguma tomada de decisões e influenciá-los para que, de fato, possa-se investir mais na questão da prevenção. Porque mesmo chegar aí, nota-se um relaxamento muito grande da população. Falou aqui dos aspectos comportamentais. O que acha que deve ser o foco disto? A percepção é que fica que quanto mais casos já, as pessoas ainda não despertaram que o assunto é sério, que há mesmo uma necessidade de haver uma mudança de comportamento. Esse aspecto também é muito interessante, para que de facto não possamos responsabilizar o Estado pelas ações que temos vindo a acompanhar. É importante também olharmos para esta questão dos comportamentos. A abordagem sociológica faz muito bem referência a isto, quando fala das redes e das nossas interações. Como é que nós vamos interagir com as nossas redes em tempo de pandemia e nos níveis em que estamos? Temos a questão psicológica também. Como é que nós nos comportamos perante esta crise sanitária que estamos a acompanhar no país? Os hospitais já estão quase todos lotados, pelo menos aqui na capital. Exatamente. Esta também é uma questão muito crítica, o que significa que o país, o Sistema Nacional de Saúde, terá que usar a medicina de catástrofe, por exemplo, para decidir quem deve viver e quem deve morrer. Então, corremos o risco de chegar a esses extremos. Exatamente, porque já estamos com o Sistema Nacional de Saúde esgotado, a capacidade do Sistema Nacional de Saúde está esgotado e estamos numa fase em que temos que intensificar o nível de alerta maior no país, para que, de fato, medidas mais severas possam ser tomadas. Eu penso que o último pronunciamento do chefe de Estado à nação, por exemplo,
tinha algumas doses de posicionamentos liberais, olhando para aquilo que é a realidade atual. As nossas dinâmicas de atuação, as nossas ações, elas têm que ter em conta o contexto real. Portanto, provavelmente houve uma cautela aqui do chefe de Estado, que os casos ainda não eram tão alarmantes quando ele fez a última comunicação. Então significa que agora era a altura de ir já a um outro nível, parar um pouco com tudo. Pois, o ministro Tiago, o ministro da Saúde, Armindo Tiago, já o fez numa conferência de imprensa, mas é importante que, neste momento, a assessoria do Estado possa funcionar, para que, de fato, algumas lições possam ser apreendidas. Isso significa que era já a altura do alto magistrado da nação moçambicana pudesse dirigir-se aos moçambicanos, pelo menos informar qual é a sua posição em relação a isso. E, se possível, tomar algumas cautelas extraordinárias, porque temos os informes são ordinários, uma cautela extraordinária para que, de fato, possa-se trazer algumas soluções que possam mitigar e reduzir o impacto do Covid-19 no nosso país. Nós sabemos que o nosso país não tem capacidades de testar todos os cidadãos moçambicanos que apresentem sintomas. Isto significa que o número de infectados que nós temos pode ser muito maior em relação àquilo que nos é apresentado, porque por causa desta relação contrária entre a nossa capacidade de testar e os números que nos são apresentados. Então, isto também constitui um grande desafio que deve ser colmatado. Temos as questões das vacinas, que também fez referência. Elas também já não estão a mostrar a eficácia que se esperava que tivesse, exatamente por causa dos casos que nós fizemos menção aqui. Temos a população de cidadãos vacinados que já contraíram também esta pandemia. Então, esses são alguns setor também que está muito preocupante são as instituições de ensino. Diferentemente da segunda vaga, nas escolas não havia assim tanto. Provavelmente porque mandou-se fechar cedo, pode ser. Mas algumas escolas agora, tanto pública como privada, estão a apresentar muitos casos da Covid-19, tanto a nível dos docentes, professores, os estudantes, o pessoal administrativo. Olhando por este lado, é mesmo a altura do chefe de Estado provavelmente mandar parar com alguns locais, mandar encerrar mesmo. Eu penso que sim, eu penso que seria oportuno, porque nós temos acompanhado situações gravosas, já temos crianças na lista de óbitos. Isto é um sinal preocupante. E uma questão também importante que deve ser colocada é se de fato temos condições de infraestruturas suficientes ou adequadas para mandar os nossos filhos à escola. Então, este é o momento, podia ser o momento ideal para que de fato possássemos recuar e tentar ver quais seriam as medidas mais acertadas para que de fato não colocássemos à exposição os nossos filhos nas situações em que nós estamos a verificar no nosso país. Nós temos as escolas, nós sabemos que não temos infraestruturas adequadas e temos este nível de contágio e óbitos nas crianças. Então, este seria realmente um momento oportuno para que, de fato, possássemos recuar em algumas medidas que não fossem mais liberais, que fossem medidas um pouco mais severas e desfazer-se desse discurso tímido que foi proferido anteriormente pelo Presidente da República aos moçambicanos. E ainda olhando para os aspectos comportamentais, temos vindo sempre, semanalmente, a INAI aparecer aqui a desmantelar muitas discotecas, muitas festas com um número acima do estipulado. Portanto, há uma resistência das pessoas em quererem mudar. E tudo indica que muitas dessas pessoas, muitos casos surgem nestes eventos sociais. Pois, isto está diretamente ligado para as questões comportamentais, mas é importante perceber que as questões comportamentais, elas não estão dissociadas daqueles que são os problemas críticos e estruturais que o país tem. O Estado tem grande parte da solução nas suas mãos, mas o cidadão também deve ser responsável pelas suas ações. Então, qual é o tipo de mensagem a pergunta que se coloca é qual é o tipo de mensagem que o Estado quer transmitir aos moçambicanos quando anuncia que não é proibido, por exemplo, a existência de festas privadas.
se de fato houvesse um posicionamento contrário, a mensagem seria outra. Haveria maior nível de consciência que, de fato, há aspectos da nossa estrutura social que não podem mais funcionar porque o nível do vírus, neste momento, não permite que estas ações aconteçam. Eu não acho importante e estratégico que, por exemplo, a relação de casamentos seja importante neste momento. Eu acho que não. É preciso recuarmos com estas medidas, bloquear algumas medidas que não podem comprometer o desenvolvimento econômico do país. Nós sabemos que temos uma economia praticamente acorrentada por vários fatores. Temos fatores climáticos, temos a crise política que estamos a viver, temos esta crise de dívida no país, atravessamos momentos de ciclones. Portanto, estes também são fatores que não podemos isolar deste processo, mas é importante tomar a dianteira e olhar para aquilo que podem ser as soluções de curto prazo que vão garantir que tenhamos um médio e longo prazo com sinais de mudanças, com sinais que possam trazer uma mitigação da pandemia no país. Portanto, isto resume-se em ações de curto prazo, nos aspectos estruturais que eu fiz referência, adicionados aos aspectos comportamentais, ter um controle sobre isto. O Estado é o regulador do seu povo e deve criar os melhores mecanismos para que, de fato, haja um alinhamento naquilo que é a mensagem do Estado aos moçambicanos nesta fase crítica de pandemia no país. Eu estava a olhar aqui a segunda vaga de Covid-19, houve algumas medidas que foram tomadas pelo Presidente da República, ajudaram muito a reduzir os casos, muito. Quando mandou encerrar determinado, mesmo os casamentos, esteve aqui a falar, ajudaram muito. Houve muitas críticas, é verdade, mas ao fim e ao cabo, ao fim de contas, todo mundo viu que foi necessário e ajudou, o que não está a acontecer agora. E veja que na segunda fase os números não eram tanto como o que está a acontecer aqui. Queria também que analisássemos a questão da cidade de Maputo, que tem sido a província ou o local com mais casos em relação às outras províncias, outros casos. Há casos, inclusive, de pessoas que vêm de Gaza, vêm de Inhambane, vêm para aqui para fazer os testes. Não sei se há falta de testes, não posso confirmar, mas gostaria que analisasse esta situação. Por que Maputo e Tete? Maputo, quando olho, ainda falam da África do Sul, a fronteira, mas no caso da província de Tete. Bom, esta também é uma questão interessante e para além desta questão das fronteiras que também penso que estão abertas e estão a funcionar, eu penso que existem alguns elementos das metrópoles que os diferenciam de outros pontos do país. Nós sabemos que as metrópoles são um grande local de aglomerados. Por serem atrativos, as pessoas buscam as cidades para mudar a sua vida, buscam as cidades para ter um emprego melhor. Então, estes fatores demográficos também podem estar a concorrer para que, de fato, seja a cidade de Maputo o local onde se verifica o maior contágio por esta variante. E também temos outros aspectos que são transversais. É o tipo de cultura social que é implementada na cidade de Maputo. Supõe-se que a cidade de Maputo tenha os maiores níveis de informação sobre estes contornos do Covid-19, mas nós temos acompanhado tendências contrárias a esta informação que é disponibilizada aos cidadãos moçambicanos. Por isso é importante que se massifique a educação sobre a prevenção do Covid-19. Nós já percebemos que esta nova variante vai suscitar outros investimentos na investigação científica para que, de fato, possa se encontrar uma vacina que esteja próxima a esta variante. Então, até quando é que nós vamos com isto? Vamos até a terceira, a quarta, a quinta variante, quando podemos despender tempo para, de facto, intensificarmos e investirmos todo o capital humano, financeiro, para, de fato, direcionarmos para medidas de prevenção, mesmo olhando para a questão da cidade de Maputo, que é um foco de contágio por várias razões. Temos os transportes que constituem um calcanhar daqueles no nosso país. E veja-se que, de fato, for provado o nível alto de letalidade e a redução da eficácia desta vacina, destas vacinas contra a nova variante, nós vamos assistir um caos total
a Moçambique, que vai ainda fragmentar o Sistema Nacional de Saúde, porque temos vários locais que são centros de aglomeração. Temos as escolas, temos os mercados, temos as igrejas. Imagine se for provado definitivamente os altos níveis de contágio desta variante Delta, nós vamos viver um caos em Moçambique, por causa desta falta de contenção, destas medidas mais severas que nós não estamos a conseguir implementar para que, de fato, possamos olhar o contexto e abordar o assunto de maneira um pouco mais séria. Sem responsabilizar o governo, é importante que haja sinergias entre o governo, neste caso, o nosso Estado moçambicano, o governo, as autoridades de saúde, o Ministério da Saúde também, a sociedade civil e o cidadão. Portanto, não se pode olhar esta abordagem de forma isolada. Ela tem que ser vista de forma holística para que, de fato, estas sinergias todas, cada um fazendo a sua parte, cada um com a sua responsabilidade, possamos colmatar esta questão da nova variante e possamos reduzir estes números que temos assistido hoje para que, de fato, haja um maior controle desta pandemia no país. Qual é que devia ser o foco neste momento? Coisas urgentes, drásticas que devem ser tomadas. O que é que se deve fazer? Bom, primeiro, eu sempre costumo dizer de que, mais do que atacar as chamas, é importante atacar a origem do fogo. E nós já sabemos que existem problemas que são o epicentro desta transmissão. Nós sabemos que os grandes aglomerados, as escolas, os mercados, os transportes públicos, é nisto que o nosso governo deve trabalhar, obviamente com o apoio da sociedade civil, e tem que trabalhar mais na questão dos comportamentos, porque é também um aspecto que pode minar todo o esforço que for implementado pelo nosso governo. As sinergias entre todos esses atores é que vão ditar aquilo que vai acontecer nos próximos tempos. Muito obrigada, António Matos. Ficou aqui então